Shalom, shalom, irmãos e irmãs. Nós já falamos sobre o Pessah. Agora nós vamos falar sobre a contagem do Homer. Quer saber mais? Vem comigo. Então vamos ler Levítico 23, ou Vaikra 23, do verso 15 ao verso 16, que é mandamento do Senhor, nós vamos ver, fazermos a contagem do Homer. Ali diz: a partir do dia seguinte ao sábado, isto é, o segundo dia da festa de Pessah, desde o dia então que trouxeres o molho da oferta movida. O que é molho da oferta movida? Era uma oferta dedicada ao Deus, reconhecendo que tudo pertence a Deus. E essa oferta é falada como o molho de oferta movida. Molho aqui é o Homer. Oferta movida porque ela era elevada diante do Senhor como um ato especial, né? Antes de ser apresentado no altar de Deus. E nós vamos estar vendo que fala assim também: contem 7 semanas completas. Verso 16 ainda de Levítico 23. Contem 50 dias, até um dia depois do 7º sábado. Então, trareis nova oferta de cereal ou manjares ao Senhor. Então, o que nós fazemos na contagem do homem conforme mandamento do Senhor? Nós temos o calendário, que nós fazemos isso conforme ensinado pelo próprio Deus ao seu povo, que nos ensina. A partir do segundo dia de Pessah, nós fazemos a contagem do homem. Cada ano cai diferentes datas do calendário solar gregoriano. Porém, nós já vimos que o calendário de Deus é o calendário lunar. Então, nós contamos esse ano, nós começamos a contar ao pôr do sol de domingo, dia 13 de abril. Aqui foi o primeiro dia. E assim nós vamos contando, primeiro, segundo, terceiro, até chegar nos 50 dias, que vai ser também ao pôr do sol de domingo, né, dia 1º de junho, ao pôr do sol, que nós contamos ainda o último dia, que vai ser Shavuot. Shavuot tem 2 dias de festas. Então, nós contamos 50 dias. O número 50 é Shavuot ou Pentecostes. Mas, Duda, o que é um Homer? Um Homer é uma medida. Da mesma forma que a gente mede a farinha com xícara, litros ou gramas, o Homer também era uma medida usada antigamente pelos israelitas. E Deus falava ali, um Homer eles deveriam estar levando até o templo. Esse Homer ou Efa, eles sabiam o que teriam que levar ao Senhor, porque era como se fossem as primícias dos primeiros frutos. Então, aqueles que tinham agricultura, que eram agricultores e tinham suas plantações, eles marcavam com um laço vermelho os primeiros frutos na sua agricultura. E esses primeiros frutos seriam as primícias que seria levado no templo do Senhor. Por exemplo, no caso de Pessah, eles levavam um cordeiro para ser sacrificado, imolado, e também um efa ou um homer de cevada. E é justamente aqui que nós começamos a contagem do Homer. Uma curiosidade muito bem-vinda é do Lag Baomer. Lag Baomer quer dizer, tem um significado. O Lag, ele é escrito com 2 letras, Lamed e Gimel. O Lamed, ele simboliza o número 30. Nós sabemos que os números em hebraico também são letras. E o Lamed
é o número 30. E o Gimel é o número 3. Aí daria 33. Então, como falamos Lag Baomer, Lag está simbolizando 33. 30 mais 3. Baomer quer dizer do Omer. Então, Lag Baomer é o dia 33 da contagem do Omer. Então, hoje, ao pôr do sol, nós vamos contar 33 dias do Omer, o Lag Baomer, que é celebrado. Então, quer saber esse segredo? Vem comigo. Outro segredo de Lag Baomer é que nós vimos as duas letras, Lamed e Gimel. Lamed, o formato de Lamed é uma conexão entre a terra e os céus. No caso, aquele que estuda a palavra de Deus, aprende e ensina sobre Deus, ele está em conexão com Deus, ele está se aproximando cada vez mais com Deus. E o Gimel, o formato dele é como se fosse de um homem correndo para ajudar uma outra pessoa. Então, há um significado de Lag Baomer também, da conexão com Deus e também, além de aprender e ensinar, de ajudar ao próximo. Nessa data, os judeus, eles celebram, comemoram como uma festa, porque eles foram livres de uma praga que matou milhares de judeus discípulos de um rabino. Então, quando cessou a praga, era bem o 33º dia de Omer. Então, eles celebram com muita festa e muita alegria. Porém, nós, os discípulos de Yeshua, Jesus, o Mashiach, o Messias, nós celebramos porque Yeshua, Jesus, de 30 mais 3, 33 anos, ele começou o ministério aos 30 anos, durou 3 anos e meio aproximadamente o ministério dele, e é onde ele veio se entregar pela humanidade, tanto de judeus como não judeus, para nos livrar do pecado, aquilo que nós devíamos, ele pagou, porém de agora em diante a gente pode viver nele, que ressuscitou. E além de ele sempre viver, antes mesmo da criação, ele vive pelos séculos dos séculos eternamente. Então, nós, discípulos de Yeshua, celebramos a Yeshua no 33º dia de Lag Baomer. Yeshua, Jesus, também é a personificação da Torá. Ele é o relacionamento pleno entre o homem e Deus, o homem e o próximo. É tão especial esse momento de Pêssar até chegar a Shavuot, que são 50 dias que nós contamos a contagem do homem, que nós contamos com muita ansiedade, como se nós estivéssemos para casar. Na verdade, a outorga da Torá lá em Shavuot, Pentecostes, a entrega do seu Espírito também lá em Atos dos Apóstolos 2, isso veio a ser uma ketubá, veio a ser um casamento entre a humanidade e Deus através do seu povo Israel. Então nós contamos como se estivéssemos contando para o nosso casamento com o nosso noivo. Então a contagem iniciou no 2º dia de Pêssar e vai até os 50 dias, que é Shavuot, a festa de Pentecostes. Então, esse período compreende a nossa libertação do pecado lá no Egito e lá no madeiro da cruz e o nosso processo de aproximação com Deus, onde Ele vai nos ensinar sobre Ele, o caráter dEle, as leis dEle, e assim nós possamos aplicar na nossa vida e sermos verdadeiramente chamados noiva do Cordeiro. É um dos melhores processos de conexões com Deus. Conecte-se você também com Deus na contagem de Omer.